Estou lendo um estudo acerca do livro de Jeremias, a partir do capítulo 17. Sexta mensagem é o resultado do pecado. O pecado de Judá é indelével, como palavras inscritas na pedra, com um ponteiro de metal. Jó 19:24. Essa referência a tábuas de pedra e altares inscritos deveria lembrá-los da lei de Deus. Em vez do pecado indelével, a pedra inevitável é associada com a lembrança constante dos altares idólatras e dos asherim não altos, como as versões antigas, mas colunas de madeira, simbolizando a deusa Asherá, condenados pelos espirituais, 2 Reis 21, do 3 ao 7. Versículo 8, temerá, no hebraico é irá, ire, que representa a pontuação dos maçoretas. A lei conduz a maldição daqueles que a desprezam, representados pela tamargueira ressecada, que não tem perspectiva de melhoria. As bênçãos sobre os que estão arraigados em Deus, ilustrados aqui pela árvore bem regada. A fé ou a falta dela sempre é mostrada pelos seus frutos, como também é o resultado do coração e da lei. Versículo 9. O coração do homem é enganoso. A mesma raiz e significado da palavra hebraica Jacó e incurável. Assim, 15, 18, 30, 12, RV e NEB, desesperadamente enfermo. Versículo 11. A ilustração da perdiz é usada porque se pensava que ela chocava os ovos das outras aves, como se diz do cuco e do chupim. As riquezas adquiridas de forma injusta podem desaparecer quando consideradas a base da segurança. Somente Deus pode lidar com o coração. Versículo 9. Lê de novo. As riquezas adquiridas de forma injusta podem desaparecer quando consideradas a base da segurança. Somente Deus pode lidar com o coração. Versículo 9 e 10. Apocalipse 2,15 aplica o versículo 10 a Cristo em reconhecimento de sua divindade. A confiança nas coisas, entre elas as riquezas, versículo 11, não pode suprir as necessidades básicas do homem. A verdadeira visão do homem soberano vai nos fazer voltar a Ele para receber cura e salvação. Versículo 13 e 14. Somente este é o caminho da paz, porque a calamidade está à espera dos que o rejeitam. Versículo 13. No pó serão efêmeros, como a escrita que vai desaparecer em contraste com a natureza duradoura. Aqui que está escrito no céu, no livro da vida, Isaías 4:3, Malaquias 3:16, sobre perseguição, questionamento e zombaria, versículo 15. Se ela se cumprisse, seria melhor do que ela se cumpra. Jeremias se identifica com aqueles que confiam, versículo 14 a 18, embora ele também tenha de enfrentar as consequências daquelas que não confiam, versículos 16 e 17. Ele não pede que a calamidade caia sobre o seu próprio povo, mas por justa retribuição sobre os que zombam. Capítulo 17, do versículo 19 ao 27.
Parte da negligência que o povo está demonstrando em relação a Deus foi causada e mostrada pela negligência do seu dia, do sábado e da lei que fundamenta essa observância. Jeremias está num lugar em que pode observar isso e fazer uma ilustração da situação para um público disponível. E declara que isso é um exemplo de violação da lei de Deus, cujo castigo ainda pode ser evitado pelo verdadeiro arrependimento. A maioria dos comentaristas é o que eu estava lendo aqui, parte da negligência que o povo está demonstrando em relação a Deus foi causada e mostrada pela negligência do seu dia do sábado e da lei que fundamenta essa observância. Jeremias está no lugar em que pode observar isso e fazer uma ilustração da situação para um público disponível e declara que isso é um exemplo de violação da lei de Deus, cujo castigo ainda pode ser violado pelo severo arrependimento. A maioria dos comentaristas considera este trecho pós-exílico, em virtude de sua semelhança com o legalismo de Neemias. Amós 8:5 e Jesus Cristo, Marcos 2:27, ressaltam que a observância da lei do sábado demonstra uma atitude correta do coração. Ellison mostrou que, visto que a observância do sábado requer a autonegação da interrupção dos afazeres do dia a dia, Ellison mostrou que, visto que a abundância do sábado requer a autonegação da interpretação dos afazeres do dia a dia, Jeremias, que constantemente destaca a religião espiritual e denuncia o formalismo, está exigindo isso aqui e não uma mera observância exterior. Versículo 23, a Septuaginta acrescenta mais do que seus pais. Que agora é o capítulo 18 do ao 23, sétima mensagem, o oleiro e os conspiradores em ação. A imagem do oleiro destaca de forma vívida a onipotência de Deus sobre os homens, sua criação. Mas como nas parábolas do Novo Testamento, não devemos extrair símbolos de todos os detalhes, porque nem as nações nem os homens são amontoados inertes de barco. E a vida depende da resposta que os homens vão dar ao plano de Deus. Os princípios com os quais ele opera estão claros. E são importantes para a compreensão de toda a profecia. O destaque aqui é para o fracasso da confecção do vaso. 4. Estragou-se, hebraico, desfigurou-se. É Deus quem molda, quebra, reconstrói. O seu poder não é estendido arbitrariamente. Versículo 11. E a possibilidade da renovação realizada por Deus está constituída por Deus, está condicionada a uma mudança de coração, que a oferta é recebida como um sarcasmo e rejeição. Essa conduta não é natural e não irracional,
quanto trágica do que de modo que a predição do juízo precisa ficar em pé. Número 3, com a toda no hebraico, as todas e as não, aqui precisa ficar em pé. Versículo 3, com a roda no hebraico, as rodas de suas pedras, tendo a inferior girada pelo pé ou uma mão do oleiro para dar rotação à superior. Versículo 4, de acordo com a sua vontade, no hebraico Yashá, era correto. Versículo 11, preparando, a palavra hebraica vem da mesma raiz que oleiro, o exílio vai refutar a nação. Versículo 14, a tradução é incerta. A neve e os ribeiros do Líbano são perenes, mas as pessoas se esquecem de Deus e o trocam com ídolos vazios, são inúteis. No versículo 16, temos aqui expressões de horror e pavor diante da destruição, quando Deus dá as costas ao povo. Versículo 20, mal. O hebraico inclui calamidade, como no versículo 17, Isaías 45, 7. Jeremias tem oponentes ardilosos, que ou tentam pegá-lo em uma armadilha de suas próprias palavras. Septuaginta, prestemos atenção às suas palavras, como alguns fizeram com Jesus Cristo, Marcos 12, 13, ou o ignoram, texto massorético com a NVI. Ele havia falado abertamente contra sacerdotes, sábios e profetas, mas eles estavam confiantes que é isso aí. Então aí ele fala aqui, né? Lê de novo aqui. O Jeremias tem oponentes ardilosos que tentam pegá-lo em uma armadilha de suas próprias palavras. Septuaginta, prestemos atenção às suas palavras, como alguns fizeram com Jesus Cristo. Marcos 12, 13, ou o ignoram, texto massorético com a NVI. Ele havia falado abertamente contra sacerdotes, sábios e profetas, mas eles estavam confiantes que a Bíblia estavam confiantes que a antiga em que a antiga ordem prevalecia. Ainda haverá sacerdotes para nos guiar. Eles usariam as palavras de Jeremias como base na acusação de traição contra ele por mirar o sol do povo. O grito por vingança expresso por Jeremias, que tem sido considerado por alguns comentaristas algo tão incomum que sugere que seja obra do outro autor, mas embora mais apaixonada talvez do que outras declarações, isso não deve ser compreendido como um chamado para
Isso não deve ser compreendido como um chamado para uma briga egoísta, e sim como uma súplica pela vindicação da lei divina. Jeremias já ouviu a orientação de não orar pelo povo, e desde então eles recusaram a oferta de serem intercessores. Jeremias já ouviu orientação de não orar pelo povo, e desde então eles recusam a oferta de serem feitos pelo oleiro. E desde então eles recusam a oferta de serem feitos pelo oleiro. Ele agora pede que as maldições impostas pela lei sobre o pecador se tornem efetivas. Versículo 20. Não necessário em português. Oitava mensagem, o barro de água quebrado. 19 do 1 ao 15. A lição anterior do oleiro foi para o próprio profeta e destacou a natureza maleável da situação e a possibilidade de correção. Agora trata-se de uma declaração pública das condições irreparáveis e irremediáveis da situação. A mensagem exige fé daquele que vai anunciar para que vá, antes de saber o que vai dizer na presença de testemunhas que representam as pessoas e os sacerdotes. Agora trata-se de uma declaração pública das condições irreparáveis e irremediáveis da situação. A mensagem exige fé daquele que vai anunciar para que vá, antes de saber o que vai dizer. Na presença de testemunhas que representam as pessoas e os sacerdotes, Jeremias vai para o sudeste da cidade, aos montes usados para depositar cacos, como também o lixo espalhado e os ossos de criminosos. O lugar era usado também para a queima constante de lixo e resíduos, Tofete, e para rituais do deus Moloque, tornando-se assim um retrato do Guiena, inferno. Versículo 3:9. Muitos estudiosos, seguindo a Septuaginta, pensam que esse o lugar era usado também, falou de Geena aqui. Muitos estudiosos, seguindo a Septuaginta, pensam que esse resumo de oráculos passados é uma inserção. No entanto, a repetição aqui, talvez tomada das chamadas memórias de Baruque, concede força adicional à advertência alegórica do que Deus estava para trazer. No entanto, a repetição, aqui talvez tomada das chamadas memórias de Baruque, concede forma adicional à advertência alegórica do que Deus estava para dizer sobre Jerusalém e Judá acerca desse tipo de ações simbólicas. Isaías 20, Êxodos 4:1 e Atos 10:21. Versículo 3, Reis de Judá. Pode ser uma referência à co-regência de Joaquim e Jeoaquim,
Confira 607 a 558 a.C. Esvaziarei Bacote é um dramático jogo de palavras que o profeta usa quando esvazia o jarro, que é Bakbuk, antes de quebrá-lo, como Deus faria com a sua cidade santa. Antigamente um vaso nobre para testemunhar dele. Isso falava claramente do completo desmoronamento vindouro da família e da comunidade. Canibalismo em contraste com Deuteronômio 28:53. Versículo 10 a 13. Jerusalém vai queimar com o altar pagão que se tornou. Confira os massacres, queimaram, versículo 12, derramaram ofertas, versículo 13. O profeta, versículo 14 e 15, o profeta garante que a mensagem seja ouvida por todos. Ao repetir o seu conteúdo, o profeta garante, no versículo 14 e 15, que a mensagem seja ouvida por todos. Ao repetir o seu conteúdo no seu stand ao ar livre. O capítulo 20. A perseguição se torna testemunha. 22 ao 18. O testemunho público produz uma reação imediata de Pazur, o oficiante principal do templo, responsável pela ordem, que também era sacerdote, profeta. Ele é distinguido cuidadosamente por seu nome de família, filho de Imer, de outro com o mesmo nome, de 21:1, 38:1. Nenhuma zombaria ou açoite público, nenhuma posição forçada e apertada num cadafalso, como a cruz faria o profeta mudar a sua mensagem, nem a libertação da peregrinação faria isso. Então aí o testemunho público produz uma reação imediata de Pazur, o oficiante principal do templo responsável pela ordem, que também era sacerdote e profeta. Ele é designado cuidadosamente por seu nome de família, filho de Imer, de outro com o mesmo nome, em 21:1 e 38:1. Nenhuma zombaria ou açoite público numa posição forçada e apertada num cadafalso com a cruz faria o profeta mudar a sua mensagem, sem nem a libertação da perseguição. Versículo 3 faria isso. Jeremias identifica Pazur publicamente com a calamidade babilônica ao mudar o nome dele para terror por todos os lados. Confira 6:25. Talvez um jogo de palavras com Magor exilado ou com Pazur como arrancado. Observe a profecia precisa segundo a qual Pazur não seria morto, mas exilado, que tesouro revés seriam elevados e que a Babilônia seria o destino. Sendo esses dois fatos mencionados pela primeira vez, a ausência de
Em 594 a.C., Pazur parece ter perdido o seu posto. 29 e 25. A ação de Pazur contra o mensageiro de Deus o identifica como um falso profeta, uma condição comprovada pelo cumprimento subsequente da profecia. Esse é um dos trechos de maior transparência pessoal da literatura Ele não foi profeta, né? Deixa eu ver aqui, ele vai dar umas datações aqui. Observe a profecia, segundo o qual Pazur não seria morto, mas exilado, que veria a morte de seus inimigos. Olha aqui, ele estava falando da morte dos inimigos. Que os tesouros reais seriam levados, versículo 5, e que a Babilônia seria o destino, sendo estes dois fatos. Sendo estes a ausência de referência de utensílios. Parece ter perdido o seu posto. 29 e 25. A ação de Pazur contra o mensageiro de Deus o identifica como o mensageiro de Deus o identifica como um falso profeta, uma condição comprovada pelo cumprimento subsequente da profecia. Essa é um dos trechos na sua hora para negra, talvez enquanto Jeremias se deixa de forma veemente de que Deus o enganou, seduzindo. Ele não foi profeta por divina escolha. O seu chamado, o Senhor havia vencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Foste mais forte do que eu, prevalecente. Versículo 7. Agora zombavam dele, em virtude do seu testemunho, que havia sido em grande parte de advertência da violência e destruição. O povo se divertiu, mas não foi convencido. Nada havia acontecido rapidamente para provar que ele estava certo. O seu impulso interior deveriam continuar, pois um verdadeiro profeta não pode reprimir a mensagem dentro de si. Mas, no entanto, a oposição, incluindo a dos amigos em quem confiava, inverteu as suas próprias palavras contra ele. 10. Versículo 10. O retorno da confiança, nos versículos 11 a 13, pode ter sido ocasionada por uma libertação ou pela perspectiva dela. O Senhor é o meu forte guerreiro que inspira o retorno da confiança, nos versículos 11 e 13, pode ter sido ocasionada por uma libertação ou esse é o modo que a vitória final está garantida.
Caraca.